1980, Doctor Who passava por mudanças muito significativas para a continuidade de seu programa. Eram novos ares, início de uma nova era para sua produção. Porém, mesmo com as mais boas intenções do mundo, a temporada 18 foi e ainda é um dos períodos mais questionados de toda a série. Mas e se eu te disser que essa talvez seja a temporada mais interessante de todas do programa? É claro que não estou me referindo à qualidade apresentada em suas histórias, mas sim suas curiosidades, os motivos das falhas, seus bastidores e muito mais. Nesse primeiro episódio do mini documentário da 18ª temporada, iremos falar dos primeiros passos de Jonathan Turner em Doctor Who. John Nathan Turner's involvement in the show was the involvement of someone who is very, very knowledgeable about the BBC, the ins and outs of how it works, getting people hired and getting sets built and controlling budgets and so forth. Por mais problemática que seja a temporada 18, uma coisa que ela se difere das outras é o seu tom, sua estética e até mesmo seus roteiros, que tinham como proposta central ser algo mais sci-fi, mas um sci-fi que fosse ao extremo, onde envolvesse termos e teorias científicas não necessariamente complexas, mesmo algumas sendo, mas que trouxessem um tom mais maduro ao programa. Toda essa ideia de uma mudança um pouco drástica vinda do novo showrunner John Nathan Turner tinha como objetivo trazer um tom de seriedade, jogando para escanteio aquele famoso tom ou alívio cômico visto nas temporadas anteriores. Sabendo disso, agora compreendemos a mudança drástica na personalidade do quarto Doctor. É claro que tem sim uma parcela significativa no motivo do ator estar de saco cheio, mas, sabendo dessa proposta de mudança, fica claro que foi algo proposital, que o Tom Baker recebeu instruções para largar aquele lado cômico de seu personagem visto nas temporadas anteriores. Mas as boas intenções de Jonathan Turner acabaram por criar uma falta de sintonia nas concordâncias de ideias entre os integrantes da produção, até mesmo com os atores e atrizes. O Tom Baker muitas das vezes se colocava à frente nas decisões das filmagens, sempre orientando ou discutindo com os outros integrantes, querendo fazer as coisas de um jeito diferente ou discordando de algo imposto nas filmagens. And as I pick it up, I'm considering whether it's too dangerous, which makes it easier for three. Yes. And in spite of it being dangerous, I throw this. It's really prop. Yes. Now let's get on with it. Okay. E os exemplos disso não são exclusivamente só de Leisure Hive, mas como também ocorrem os mesmos nos outros arcos. Tivemos vários casos de um integrante da produção querendo fazer X e um outro integrante querendo fazer Y. Até mesmo ideias colocadas sob a mesa acabaram sofrendo modificações. Mesmo com essas desavenças, a temporada 18 tem um clima, um estilo, uma estética diferente e única comparada das outras. Por exemplo, a temporada 10 do terceiro Doctor, ela tem a mesma vibe, o mesmo estilo de produção que a temporada 12 do quarto Doctor, por exemplo, ou a temporada 14. Ah, mas tem as temporadas do quinto e do sexto. Sim, elas possuem algumas semelhanças, mas ainda conseguem ser diferentes. Muitas coisas aplicadas na 18 não foram repetidas na 19, por exemplo. O ponto que eu quero chegar é que essa falta de sintonia na produção foi um dos principais fatores para o fracasso dessa era. And the producer thought, well, we want to make it a bit brighter and more modern sounding. And so we took Ron Grainer's theme and created a more modern sound. É claro que em meio a mudanças, o mesmo não ficaria indiferente para a abertura e o tema. Originalmente composto por Ron Grainer, a ideia para um novo tema era ser algo mais moderno e brilhante que se adaptasse à época dos anos 80. O próprio Jonathan Turner diz ao documentário de Leisure Hive, que se encontra no conteúdo extra do Blu-ray da temporada 18, que o incomodava muito ver o mesmo tema sendo tocado desde a era do segundo Doctor, e que uma de suas primeiras mudanças seria uma atualização, uma renovação na abertura do programa. Então Peter Howell ficou encarregado pela criação de um novo tema para a abertura de Doctor Who. A parte visual ficou com o Sid Sutton. A ideia das estrelas veio de uma associação ao fato de que o personagem principal, o Doctor, vinha e viajava pelas estrelas. Actually, he's an alien, you know. He comes from the stars, he comes from out there, you know. And this is when I started coming up with the idea of the star field and those stars building up the head of the Doctor. E as estrelas são furos feitos em um papelão preto de fundo branco, feitos pelo próprio Sid Sutton. Vários furos foram feitos até formar o rosto do Tom Baker.
Os efeitos de feixe colorido também foi sua ideia. Ele sempre gostou e sempre se manteve atualizado no mundo da fotografia. E um dos filtros que era novidade na época, que estava na moda, podemos dizer assim, eram esses feixes coloridos. Assim, decidiu adicioná-los em algumas estrelas. O efeito de estarmos viajando pelas estrelas foi feito com uma técnica de filmagem chamada Rostrum Camera, que já foi muito usada pelos estúdios Walt Disney. Basicamente, era uma câmera que ficava em uma haste móvel, que subia e descia, assim dando uma impressão de movimento à paisagem. É muito interessante saber que houve um carinho e muito trabalho na criação dessa abertura, que por curiosidade é a minha segunda favorita. Well, that's no good because it hasn't got that sort of sweep on the front. So let's try and get the bum-ba-bum sound. We use a click track. Precise tempo. Yes. There we are. Como já dito anteriormente, suas ideias de uma completa mudança no programa fazia com que o atual showrunner da época, o John Nathan Turner, sempre estivesse se impondo à frente de tudo que era relacionado à produção e às escritas. Se não fossem ideias de seu agrado, ele batia o pé, as impedindo de serem aplicadas ou as modificava para o seu agrado. E isso já vem à tona logo em seu arco de estreia. O escritor David Fisher queria manter e até mesmo elevar o nível do tom cômico nos arcos. Tanto é que uma de suas ideias iniciais para os Fomazes, um anagrama para mafiosos, era que eles estivessem envolvidos em uma espécie de máfia, com direito às criaturas usando óculos de escuros. Ou seja, que fosse uma sátira que visava ser engraçada. Mas sua ideia não prosseguiu em frente, sendo barrada pelo produtor executivo Barry Letts, apoiada pelo John Nathan Turner. Assim, vemos The Leisure Hive agindo e se comportando de forma mais séria e madura. A ideia da complexa tecnologia Tachyon apresentada no arco veio do próprio David Fisher, após ler uma matéria numa revista chamada A New Scientist, uma revista muito usada e lida pelos escritores que já passaram por Doctor Who. Nela falava sobre uma tecnologia que não existia chamada gerador Tachyon. Sendo algo que não existe, vemos que nem o próprio escritor sabia ou tinha noção do que era esse lance de gerador Tachyon. Acho que é por isso que ficou algo bem confuso e complexo de se entender. Já a ideia do planeta ser uma colônia de férias veio do produtor executivo, o conhecido Barry Letts. O showrunner John Nathan Turner também pensava até mesmo em mudar o formato dos episódios, para 3 ou até mesmo para 2. Acabou sendo convencido pelo David Fisher a manter o tradicional formato de 4 episódios, tendo a primeira parte como o problema, a segunda parte como a extensão do problema, a terceira responsável pelo clímax e a quarta a resolução. Os trabalhos dos trajes e dos figurinos ficaram com a designer June Hudson, que trabalhou anteriormente nos arcos The Rebels Operation, Destiny of the Daleks, The Creature from the Pit e The Horns of Nimon. Na temporada 18, ela foi responsável por idealizar e criar todos os trajes dos personagens vistos na tela. Seus trajes mais notáveis são os usados pela Lalla Ward, a Ramona 2, e o do Tom Baker, que, por curiosidade, a adição dos pontos de interrogação na gola polo do traje do quarto Doctor causou polêmicas nos bastidores. A própria designer detestou na época. Ela mesma disse que, abre aspas para June Hudson, nenhum cavaleiro usaria um ponto de interrogação em sua camiseta. O personagem The Doctor é um gentleman. Ele precisa ter uma roupa que corresponda a isso. E responderam a ela que, abre aspas, June, queremos comercializar isso. Precisamos que seja dessa forma para chamar a atenção e ganharmos muito dinheiro. Particularmente, eu não vejo problema algum nos pontos de interrogação. Na verdade, eu gosto bastante deles. Sobre o Doctor ter que usar roupas de gentleman, eu também discordo da June. O Doctor é um alien. Ele não possui costumes humanos. Aliás, o traje anterior do Tom Baker era bem extravagante, não é mesmo? Fazendo com o que ela disse cair por terra. Mas na minha opinião, a June Hudson foi a integrante da produção que se empenhou melhor. É nítido uma melhora significativa, tanto nos trajes, tanto nos designers das criaturas e nos figurinos. E o mais legal é vê-la no Behind the Sofa, um material que se encontra nos extras do Blu-ray. Ela explica vários detalhes do designer, de como ela idealizou e fez os figurinos dos trajes e etc. Você nota que o trabalho feito por ela é admirável. Imagino que você tenha percebido que alguns takes de cenas de Leisure Hive andam muito devagar. Na verdade, esse comportamento era uma desculpa para demonstrar, apresentar ao público os novos efeitos especiais. Então, muitas cenas parecem mais uma exibição do que de fato ter um propósito. A ideia desses takes mais longos veio do diretor Lovett Bickford, que, por curiosidade, além de sua ideia ser questionada pelos seus companheiros,
o diretor teve a proeza de ultrapassar o orçamento disponibilizado para as filmagens de Leisure Hive. Isso prejudicou John Nathan Turner, que foi severamente repreendido por seus superiores da BBC, ou seja, chamaram a atenção do rapaz. Após essa vacilada de Lovett Bigford, ele foi demitido e recebeu o aviso de que nunca mais ele iria pôr as mãos em Doctor Who. Esses são alguns exemplos ocorridos na produção de The Leisure Hive para você ter uma noção de como existia um desentendimento e uma falta de concordância de ideias na produção dessa temporada. Eu acho que você notou que não foi dada muita atenção ao K9 nas histórias. Nos deparamos com um robô canino bem distante das problemáticas, e muitas das vezes ele sofre algum tipo de defeito, assim não participando de alguns eventos. O motivo disso tudo é que existiu uma grande insatisfação por parte da maioria dos integrantes da produção da 18ª temporada. O próprio John Nathan Turner diz ao documentário que se encontra no conteúdo extra do Blu-ray da 18ª temporada que enxergava o K9 e a Ramona como uma espécie de varinha mágica. Varinha mágica, porque muitas das vezes os dois eram peças dentro das histórias que facilitavam a resolução das problemáticas, das fugas e de situações complicadas. Ele associava isso a uma escrita preguiçosa. Por mais que seja um argumento válido, na minha opinião, eu acho que era possível sim aplicar o K9 nas histórias sem ele agir como uma varinha mágica. Aliás, vemos isso acontecer nos arcos anteriores. E essa exclusão do personagem já acontece logo no arco de estreia. Acho que você notou no início do arco que o K9 é rapidamente descartado do resto dos acontecimentos de The Leisure Hive por conta de um motivo muito estúpido. Ele tenta recuperar a bola que a Ramona jogou no mar e acaba pifando. O que deu origem a essa decisão foi que o K9 tinha recebido um upgrade, ou seja, uma atualização. O robô agora tinha um controle remoto. Esse controle acabou falhando no meio das gravações da cena inicial. Assim, tiveram que se livrar dele e inventaram essa desculpa para tirar o robô canino do arco. The problem with a character like K9, a magical dog or a magical screwdriver, is that it utterly destroys the story. You've always got this magic wand that you can wave to get the Doctor out of any sort of problem. Por mais que ele venha com boas intenções e aplicações buscando mudanças para a série, dando boas-vindas a uma nova era, The Leisure Hive peca muito na composição e no comportamento de sua linhagem de acontecimentos, não sendo sequências lineares de continuidade, mas sim sequências tortas, fazendo o público ficar confuso e ter dificuldade em juntar todas as peças. Confusão que até mesmo é nítida em sua proposta central, que era se aprofundar, ter nos holofotes a tal tecnologia Tachyon. Vemos cenas de explicações sendo cortadas ou deixadas de background, assim entregando informações rasas, deixando o público confuso, sem entender do que se trata essa tal tecnologia. Além disso, seu plot dá várias e várias voltas para chegar a lugares não tão significativos assim. O engraçado é que em muitos momentos, vemos os Fomazes sabotando vários computadores. Vemos eles como o papel de vilões principais, mas aí do nada, a história dá uma curva brusca e esquisita, transformando o filho da presidente no vilão central. E os Fomazes que estavam sabotando tudo se tornam os amigões bonzinhos. É muito esquisita a exagerada obsessão do filho da presidente em querer montar um exército que, parando para pensar um pouco, um exército para quê? Para guerrear com quem? Em resumo, as boas-vindas da nova era de Doctor Who falha, não só em seu plot, mas também na ação muito forçada de querer a todo custo mostrar que o visual do programa mudou, esticando vários takes de cena, deixando o que já é confuso algo chato de se acompanhar. E é por essas e outras que The Leisure Hive entra fácil no meu top 5 de piores arcos da série clássica. E certamente também entraria na lista de piores episódios de toda a série. Os dois escritores e melhores amigos John Flanagan e Andrew McCulloch foram descobertos por Christopher B. Mead. O editor de roteiros da 18ª temporada estava assistindo a uma peça cômica que satirizava a Margaret Thatcher. Minutos depois que os viu em cena, o editor ficou convencido de que John Flanagan e Andrew McCulloch eram as pessoas certas para dar origem ao roteiro de Miglos. Por estarem envolvidos em muitas peças e escritas humorísticas, os dois sugeriram um tom cômico e descontraído para o arco. Mas o John Nathan Turner manteve suas ideias de deixar o tom do programa mais sério, assim barrando a proposta dos escritores. Como em The Leisure Hive, mesmo o arco se comportando de forma séria,
pode-se extrair um pouco de humor em alguns elementos presentes nessa história, mas as curiosidades de bastidores acabam trazendo uma visão mais cômica do arco ainda. Como, por exemplo, saber que a ideia de ter um cacto como um vilão central da história veio durante uma pausa no trabalho da escrita, após os dois observarem um cacto que tinha na casa de um dos escritores. O nome do personagem Brotedak é um anagrama para mau ator, uma piada interna dos dois escritores. Um outro fato curioso e engraçado é que certa vez John Flanagan e Andrew McCulloch foram até os estúdios da BBC para assistirem aos ensaios das cenas. Chegando lá, eles se depararam com os atores vestidos de piratas tradicionais, com tapa-olho, espada, chapéu e um gancho no lugar de uma das mãos, igual aos de The Smugglers e o The Curse of the Black Spot. Isso ocorreu porque a designer Johnny Hudson, já citada anteriormente, imaginou que os escritores queriam piratas, e não piratas espaciais. Um outro fato engraçado e não é muito agradável para o K-9 é que Bill Fraser, o ator que fez o personagem General Kruger, só concordou em fazer o papel se o seu personagem pudesse chutar o K-9. Mas que requisito estranho, não é mesmo? O mais curioso ainda, uma enorme coincidência sendo mais preciso, é que um certo dia, representantes da BBC bateram na porta dessa mesma casa, perguntando a eles se autorizavam a emissora a gravar a primeira cena da Tegan em Doctor Who, que acontece em Logopolis. And it was someone I knew, and she knew me. Her name was Margot Hayhoe, and she was a PA from the BBC, and she was scouting for locations. And she was scouting for locations for Doctor Who. Então, por mais que o tom do arco fosse direcionado à seriedade focando na ciência imposta por John Nathan Turner, o tom humorístico acabou que rodeando e perseguindo os dois escritores. Em uma temporada de mudanças, é claro que haveria inovações sendo feitas nesse meio. Algum dos cenários de Miglos conta com um sistema de conexão de câmeras conhecido como CineSyncs, que permitia o uso de tomadas não esticadas de personagens sobreposto em um cenário em miniatura. Conforme as câmeras dos atores eram movidas, as câmeras do cenário em miniatura moviam-se automaticamente de acordo com a quantidade equivalente em escala. Jackie, oh, I loved Jackie. I mean, she was a wonderful person. She was very honest, straightforward. Depois de seu papel como Barbara Wright em Doctor Who, Jacqueline Hill tomou a delicada decisão de dar uma pausa em seus trabalhos como atriz. Os motivos eram construir sua família e cuidar de seus filhos, primeiro a Sasha e logo depois o John. Assim, ela ficou em um hiato de 12 anos sem atuar. Passados tantos anos, a atriz decidiu retornar ao mercado de trabalho. Na época, as atrizes dessa idade tinham dificuldades em encontrar papéis. Junto a isso, existia também o fato dela ter ficado muito tempo parada, deixando-a desatualizada de seu trabalho de atuação. Antes de seu retorno a Doctor Who, um papel de peso foi lhe dado. Ela foi chamada para interpretar a Lady Couplet no filme Romeu e Julieta de 1978. Logo depois, em 1980, Jacqueline Hill dizia sim para o seu retorno a Doctor Who, mas dessa vez não interpretando a icônica companion Barbara Wright. Foi-lhe dado o papel da personagem Lexa, uma líder de uma raça religiosa chamada Deons. Alguns anos depois, a atriz declarou ter se arrependido, alegando não ser apropriado aparecer na pele de outra personagem, sendo que ao passar do tempo, seu nome ficou eternizado como Barbara Wright. My really biggest memory of her is what a wonderful, marvelous friend she was. She was a really terrific friend to me, through thick and thin. And that's how I remember her. Reassistindo com calma, me atentando aos detalhes, procurando entender os motivos de Miglos possuir avaliações bem baixas pelos seus fãs, pude notar uma diferença em relação ao seu arco antecessor, o The Leisure Hive. Aqui, vemos uma composição, um comportamento de sua linhagem de acontecimentos bem linear,
não sendo algo prejudicial à experiência. Um outro ponto a destacar em comparativo ao arco anterior são suas linhas de falas. É bem nítido quanto elas foram bem escritas, com muito cuidado, te passando até mesmo a impressão de um texto difícil para os atores e atrizes. Mas o que torna Amigos um desconforto para assistir é o seu passo a passo de acontecimentos. Eles são extremamente esticados, demorando muito para não chegar a lugares tão significativos assim, dando aquela impressão de uma caminhada muito longa e lenta do plot. Temos vários elementos e conceitos muito interessantes e promissores distribuídos pela história, mas não chegam a ser tão explorados quanto esperávamos que fosse. Por fim, confesso que eu mudei um pouco de ideia em relação a Amigos. Sim, ainda é uma história fraca e boring, mas ela não me apresentou pontos que me convenceu a elegê-la a pior da Season 18, como muitos alegam em suas avaliações. Para esse posto, esse rótulo ainda fica com The Leisure Hive. Em resumo, talvez se as ideias iniciais dos escritores em adicionar um tom humorístico tivessem sido aprovadas e aplicadas, talvez teríamos uma história mais agradável que diz respeito ao andamento. Certamente, ou muito provavelmente, seria menos chatinha. No próximo episódio do mini documentário da 18ª temporada, seremos empurrados e puxados para as profundezas da trilogia do E-Space. Vamos falar das ideias, escritas, curiosidades e dos bastidores dos 3 arcos que a compõem: Full Circle, State of Decay e Warriors Gate. Nos vemos no próximo episódio.